futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano, doutor dos chefes, o pai. Nhanhã, pranhinho, leré e buiú. Nhanhã, pranhinho, leré e buiú. Olá, você que se liga aqui no Pesqueira Esportes. Estamos começando a edição desta segunda-feira, como sempre um pouco mais tarde, que a gente apura mais informações do fim de semana. Nesta segunda-feira, dia 5 de junho de 2023, no oferecimento de AKD Esportes, Campos Supermercados, Vereador Professor Vavá, a Casa das Bebidas e WSOM e Eventos, vamos aos destaques do programa de hoje. Muitos gols em Baixa Grande na rodada dupla de ontem, no seminário 2WOs e lamentável ontem na rodada lá no campeonato. Tem também na série dos grandes times do nosso futebol. Hoje nós vamos ter o Comercial em 1969, União em 1976, a Seleção de Ceará de 1991 e o Chapecoense da Vila de Simbres em 2019, campeão de Baixa Grande. Bloco pernambucano 100% Pernambuco, viu? 4 vitórias nos 4 jogos deste Campeonato Brasileiro nesse fim de semana. Tem também notícias do Giro Nacional e Internacional, Biadade nas quartas de final de Roland Garros. Tudo isso e muito mais. Para cada rodada tem a agenda do dia. Mas antes eu quero pedir a você que não é inscrito no canal que se inscreva. Basta clicar no botão com o nome inscreva-se aqui. Se você estiver no YouTube, acione também o sininho para você deixar o seu like. Tá certo? Para você ser avisado assim que nosso vídeo estiver no ar, por isso você ativa o sininho. No Facebook, basta me seguir. Nas duas plataformas, deixe o seu like. Sou Gênio Araújo, repórter esportivo, e criei esse programa para deixar você bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Em Pesqueira agora tem a AKD Esportes, um lugar de lazer para você e toda a sua família. Minicampo com grama natural, quadra de areia para a prática do voleibol e futevôlei, espaço para o fute-mesa e muita diversão. Tem o projeto social Menino Cidadão, beneficiando vários jovens de nossa cidade. Também organizamos campeonatos e eventos esportivos. A AKD Esportes fica no centro de Pesqueira, no Largo Bernardo Vieira de Melo, ao lado da Escola Maria de Lourdes. Organização Sargento Arlindo. Campos Supermercados, tudo em produtos de limpeza, hortaliças e alimentos em geral. Isso com os melhores atendimentos e preços da cidade. O Campos Supermercados fica na Rua Barão de Vila Bela, em frente ao antigo açougue público, no centro de Pesqueira, Pernambuco. Organização Zé Maria Campos. Tem um lugar em Pesqueira onde você encontra as melhores pizzas e bebidas da cidade. O Bar e Pizzaria A Casa das Bebidas. Servimos almoços, tira-gostos e tudo com atendimento especial. Atendemos delivery pelo fone 87992043260. A Casa das Bebidas fica na Rua Principal 269, Casinhas Novas de Baixa Grande. Organização Paulinho. Vereador Professor Vavá, um mandato voltado ao povo de Pesqueira. Muito atuante, justifica os quase 800 votos da última eleição, sempre defendendo os interesses da população na Casa Anísio Galvão. Parabéns, vereador Professor Vavá, por honrar o mandato ao qual foi confiado. E vamos começar o esporte regional desta segunda-feira falando do campeonato do seminário. Ontem não teve jogo lá não, foi 2WOs, por isso vitórias do Continental por 3-0 sobre o Juventude de Simbres e do Coritiba também por 3-0 sobre o Guarani de Alagoinha.
No grupo A, o Continental lidera com 12 pontos, não perde mais essa posição. O Quarentão do Prado é segundo com 7, mas vai cair para terceiro, porque tem JK que também tem 7 pontos e o Ibis que tem 6 pontos. E eles se enfrentam independentemente do resultado. Quem vencer vai para segundo lugar, o Quarentão cai para terceiro. Se dá empate, o JK de Arco Verde vai para segundo, o Quarentão também cai para terceiro, então o Quarentão vai ficar em terceiro. Juventus de Esmero, que ainda tem chance de classificação, vai ter que secar o Ibis. O Ibis precisa perder por 3 gols de diferença para o Juventus de Esmero entrar na próxima fase. E o Juventude de Sibes já estava eliminado com 2 pontos. Já no grupo B, o Juventude do Centenário é primeiro com 13 pontos. A Alemanha está em segundo com 6. Rosarinho também tem 6. Coritiba está aí com 5 pontos. Hoje está na zona de classificação, mas o Vila Nova ainda joga domingo contra a Alemanha. Precisa de um empate para tirar o Coritiba. O Guarani de Alagoas já estava eliminado com apenas 1 ponto. Falar agora do campeonato de Baixa Grande. Ontem, Flaboys 1, São Paulo de Canabrava 3, Campinense 1, América do Prado também 1. No grupo A, o São Paulo de Canabrava assumiu a liderança com 3 pontos e 2 gols de saldo. Cangaceiros e Juventus de Esmero estão empatados ali com 1 gol de saldo e 3 pontos. Também estão empatados Cruzeiro do Chucuruz e Mônaco, porque perderam por 1 gol de diferença. E o Flaboys é o lanterna, nenhum ponto e 2 negativos de saldo. Já no grupo B, São Paulo do Prado lidera com 3 pontos e 3 gols de saldo. Marrom Glacê vem em segundo com 3 pontos e 1 gol de saldo. Empatados estão América do Prado e Campinense, que empataram ontem um jogo. Corinthians da Caixa d'Água é o 5º e o Liverpool de Riacho do Meio é o 6º colocado. Ainda estão abertas as inscrições da Corrida da Fogueira. Corra que as vagas estão acabando. As inscrições pelo site www.uptempo.com.br. Assim que você abrir, você clica lá no site no link da Corrida da Fogueira e faça sua inscrição. A corrida acontece no dia 24 de junho, às 4 horas da tarde, mais de R$6 mil de premiação. Estão abertas também as inscrições da Copa da Amizade 2023. Informações e inscrições com o presidente Davidson pelo fone 991259963. Também estão abertas pela própria Liga de Sanharó as inscrições para a Copa Feminina de Futsal e masculina também. As inscrições no feminino R$300, no masculino R$400. Falar com o Davidson também pelo mesmo fone 991259963. Bom, vamos começar o nosso esporte local falando do campeonato do Seminário. Ontem, 2 WOs que decretaram 2 vitórias do Continental por 3-0 em cima do Juventude de Sibes. A gente já tinha avisado aqui que não ia haver essa partida no sábado, mas no próprio sábado, quase à tarde lá, a equipe do Guarani entrou em contato com a direção dizendo que também não ia comparecer. O Coritiba foi e venceu o jogo por 3-0 também. O Guarani de Alagoinha pagou a multa, que faz com que a equipe não seja punida e possa participar normalmente do campeonato do ano que vem. Já o Juventude de Sibes não pagou a multa ainda e vai ter um prazo para fazer. Se não fizer, a equipe pode ser suspensa por até 2 anos de participar das outras competições. Bom, com os resultados de ontem, o Coritiba ultrapassou o Vila Nova, só que o Vila Nova ainda joga contra a Alemanha no próximo domingo. Se o Vila Nova perder, o Coritiba está classificado. Se o Vila Nova empatar, o Vila Nova vai para a próxima fase e o Coritiba é que fica de fora. Lembrando que no próximo domingo tem JK de Arco Verde e Ibis. O Ibis brigando ainda para classificar, né? Ele está ali com o Juventus de Esmero na disputa. O Ibis pode perder até por 2 gols de diferença, que ainda assim se classifica. Então, para o Juventus de Esmero ir, o JK teria que vencer por 3 gols de diferença a equipe do Ibis. Então, é esse o confronto. O JK, se vencer ou empatar, vai para segundo lugar do grupo e terá vantagem do empate na partida de quartas de final. O Continental de Beira-Mar já garantiu o primeiro lugar, assim como o Juventude do Centenário. O Quarentão do Prado vai cair para terceiro, independentemente do resultado que acontecer no jogo entre JK, Arco Verde e Ibis. Se o Ibis vencer, o Ibis vai para segundo, o Quarentão do Prado fica em terceiro e o JK fica em quarto. Se der empate ou o JK vencer, ele vai para segundo, o Quarentão fica em terceiro. Então, de toda forma, o Quarentão vai cair para terceiro lugar por causa desse confronto direto. Então é isso que nós temos do Seminário. Mudar agora de campeonato, vamos para Baixa Grande. Se teve 2 WOs lá no Seminário, em Baixa Grande foram muitos gols. Na primeira partida, o São Paulo de Canabrava venceu o Flaboys por 3-1 e assumiu a liderança no saldo de gols do Grupo A.
Já na outra partida, que era uma partida bem esperada, Campinense e América do Prata ficaram no empate em 1-1 e ficam ali em terceiro lugar no grupo B, as duas equipes. Vamos trazer os autores dos gols, né, aqui. No jogo entre Flaboys e São Paulo de Canabrava, os gols do São Paulo de Canabrava foi de Caio, Suerlândio e Diego Silva. Jefferson descontou para a equipe lá do Centenário. E no jogo Campinense 1, América do Prata também 1, Guilherme fez o gol do América e Paulinho fez o gol do Campinense. Bom, vamos chegando agora com a série dos grandes times do nosso futebol. Antes de chegar com a série, só dizendo que as notícias do basquete a gente vai trazer amanhã. O N está em viagem e não me passou ainda o basquete, então amanhã a gente traz as informações lá do quadrangular de basquete. E também corra para fazer a sua inscrição na Corrida de Fogueira. Já estão encerrando as vagas, viu? Bom, vamos chegando agora sim com a série dos grandes times do nosso futebol. Hoje o Comercial em 1969, União em 1976, a Seleção de Sanharó em 1991 e o Chapecoense de Simples em 2019, campeão do Campeonato de Baixa Grande. Daqui a pouco a gente volta. E vamos chegando com mais um capítulo da história dos nossos grandes times, começando com o Comercial em 1969. Em pé, Jaime, Alberto, Marcos Careca, Fábio, Toinho e Cícero Titino. Agachados, Paulo Rosca, Geraldo Nem, Abel, Beba e Josivan. Agora vamos com União em 1976. Em pé, Carlão, 27, Chiquinho, Zeneinha, Mirão, Toinho, Geraldinho e Grinaldo. Agachados, Vicente, Nem, Toinho, Zezinho, Liou, o Biratã, Rubem e Abel. Agora vamos a uma foto inédita. Seleção de Sanharó da Copa do Interior de 1991. Em pé, Edson, Papi, Tata, Piaba, Bicudo, Missa, Hélio e Nairo. Agachados, Célio, Expedito, Juruna, Bira, Armandinho, Nedson, Berg e Dio. Para finalizar, vamos com a Chapecoense de Simples, campeão em Baixa Grande em 2019. Em pé, Silvio, Henrique, Alisson, Darley, Danilo, Gilmar, Marquinhos, Ronaldo, Pio, Edson, João Paulo, Riclésio, Deda e Neguinho. Agachados, Romero, Marcos Antônio, Iranildo, Antoniel, Lobão, Adelmo, Erasmo e o Wellington Cacimbão. Está fechado mais um capítulo da história dos nossos grandes times. Um fim de semana perfeito para Pernambuco, né? 4 jogos pelos campeonatos brasileiros Série B, Série C e Série D. 4 vitórias para a terra e olha que 3 delas fora de casa. Só o Santa Cruz que jogou em casa e venceu. E é pelo jogo do Santinha que a gente começa, né? 1-0, gol de Emerson Galego aos 16 do primeiro tempo. O Santa Cruz que teve um jogador expulso, o Emerson Souza, e teve que segurar o resultado e venceu. Vitória importante. Daqui a pouco você vai ver a classificação. O Santa Cruz aparece na segunda posição no grupo 3 do Campeonato Brasileiro da Série D. A equipe do Santa Cruz formou de Michael, Juan Rodrigues, depois Léo Fernandes, Ítalo Melo, Eduardo Guedes e Marcos Vinícius, Ariel Pingo, depois Ian Oliveira, Emerson Souza, que acabou sendo expulso, Nadson, depois Vagninho, Lucas Silva, depois Maranhão, Pipico, depois Ítalo Henrique e Emerson Galego, técnico Felipe Conceição. A equipe paraibana do Souza jogou de Igor Leonardo, Guilherme Lucena, Gabriel Recife e Marcelo Duarte, Alexandre Aruá, depois Gustavo Henrique, Eric Maceió, Stone, depois Daniel Costa, depois Gustavinho e Carlos Vitor, depois Gabriel Popó. Lucas Lopeu, depois Arthur Santos e Luiz Henrique, o técnico Renatinho Potiguar. A arbitragem foi do piauiense Diego da Silva Castro, ele que foi auxiliado pelos pernambucanos Manuel Barbosa da Silva Neto e Diego Cavalcante Pereira. O público no Arruda foi de 17.289 espectadores para uma renda de R$ 401.305. Ainda pela Série D, o Retrô foi até a Bahia jogar contra a Jacuipense e trouxe uma importante vitória, 1-0, que o coloca na terceira posição do grupo 4 do Campeonato Brasileiro da Série D. Daqui a pouco, no Giro Nacional e Internacional, a classificação de todo o campeonato dos grupos dos pernambucanos na Série D. Vamos agora subir de divisão, vamos para a Série C. O Pouso Alegre, jogando em casa, perdeu para o Náutico por 1-0. O único gol da partida foi aos 20 minutos do primeiro tempo. Denilson marcou para a equipe Timbu.
O resultado fez com que o Náutico entrasse pela primeira vez no grupo dos 8 classificados à próxima fase. A equipe do Pouso Alegre formou de Rafael Pascoal, Nando, João Viale, Renato Vischi e Natan, depois César Nunes, depois ainda Vinícius. Igor Pereira, Djalma, depois Paulo Henrique, Patrick Alan. Ingro, depois Eric Salles, Jonathan e Giovanni, depois Alisson, técnico Roger Silva. Náutico formou de Wagner, Victor Ferraz, depois Diego Ferreira, Denilson, que foi o autor do gol, Danilo Cardoso e Renan Siqueira e Diego Matos. Souza, depois Juan Galto, Jamangabeira, Gabriel Santiago, depois Matheus Carvalho, Jael, depois Júlio e Paulo Vilheiro, depois Alisson Santos e o técnico Fernando Marchiori, que estava fazendo sua estreia, já começou com o pé quente, né? A arbitragem foi do Espírito Santo de Arthur Gomes Rabelo no apito e nas bandeiras Adilson Gomes de Oliveira e Maciele Neto. Subir mais uma divisão, vamos agora para a Série B. O Sport venceu por 2-1 Londrina de virada fora de casa no Estádio do Café. Os gols de Wagner Love aos 21 e 30 minutos do segundo tempo. A equipe do Londrina tinha saído na frente logo com o Gabriel logo aos 3 minutos. O Sport virou no segundo tempo. Londrina formou de Lucas Frigueren, da Silva, Xandão e Gabriel. Léo Moraes, depois Vinícius Barata. João Paulo, Moisés Gaúcho, Igor Leite, depois Carlos Jatobá. E Salomão, Paulinho Mocelinha, jogador do Sport, depois Caio Mancha. E Matheus Lucas, depois Vitor Feijão, o técnico PC Guzmão. Já o Sport formou de Renan, Eduardo, depois Gabriel Santos. Rafael Thierry, Sabino e Filipinho, depois Igor Cariús. Fábio Matheus e Jorginho, depois Ronaldo Henrique, Fabrício Daniel, depois Zedinho, Wagner Love, depois Alisson Cassiano e Luciano Juba, técnico Enderson Moreira. A arbitragem foi de São Paulo, Thiago Luiz Scaraski no apito, Gustavo Rodrigues de Oliveira e Evandro de Melo Lima nas bandeiras. O VAR foi o mineiro Emerson de Almeida Ferreira. Vamos chegando agora com o Giro Nacional e Internacional. Vamos começar o nosso giro falando do Campeonato Brasileiro da Série A. Resultados da nona rodada: Fortaleza 0, Bahia também 0, Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 1, Atlético Paranaense 1, Botafogo 0, América Mineiro 2, Corinthians 0, Santos 1, Internacional também 1, Fluminense 2, RB Bragantino 1, Grêmio 2, São Paulo 1, Palmeiras 3, Coritiba 1, Goiás 0, Cuiabá 1. Hoje às 20 horas tem Vasco e Flamengo, o grande clássico da rodada. No G6 tem o Botafogo com 21 pontos ainda na liderança, o Palmeiras tem 19, Atlético Mineiro e Grêmio tem 17, Fluminense tem 16 e o Atlético Paranaense tem 15. Na zona de rebaixamento, Goiás e América Mineiro tem 7 pontos, Vasco tem 6 e o Coritiba tem apenas 3 pontos. Falar agora da Série B, resultados da 10ª rodada: Botafogo de Ribeirão Preto 0, Tombense também 0, Ceará 2, Chapecoense 0, Criciúma 3, Atlético Goianiense 0, Vitória 3, Ituano 0, Juventude 3, Avaí 2, Mirassol 1, Ponte Preta 0, ABC 0, Novo Horizontino 1, Vila Nova 3, Sampaio Corrêa 0, Guarani 0, CRB 1 e Londrina 1, Sport 2. No G4 tem o Vitória com 22 pontos e com 20 pontos tem Vila Nova, Novo Horizontino e Criciúma. O Sport é o 6º colocado com 16 pontos, o Sport que tem 2 jogos a menos em relação à maioria dos adversários. Na zona de rebaixamento tem o CRB e o Avaí com 8 pontos, Tombense com 6, ABC com 4 pontos. Falar agora da Série C, resultados da 6ª rodada: América de Natal 1, Operário de Ponta Grossa 0, Autos 1, CSA também 1, Manaus 1, Volta Redonda 0, Pouso Alegre 0, Náutico 1, Brusque 1, Remo também 1, Paysandu 1, São José também 1, Botafogo da Paraíba 1, Floresta também 1, Ipiranga 0, Aparecidense 1, Confiança 2, Amazonas 3. Hoje, às 20 horas, tem São Bernardo e Figueirense. São Bernardo lidera com 12 pontos, Botafogo da Paraíba também tem 12, Amazonas tem 11, Ipiranga e Náutico tem 10 pontos, Confiança, Manaus e CSA tem 9 pontos, fechando o G8. Na zona de rebaixamento tem Aparecidense e Floresta com 6 pontos, América de Natal com 5 e o Remo com 4 pontos. Falar agora do Campeonato Brasileiro da Série D, grupos dos pernambucanos. Pelo grupo 3, Campinense 1, Nacional de Patos 0, Santa Cruz 1, Souza 0, Pacajus 2, Potiguar de Mossoró 0, Globo 2, Iguatu 1. A classificação tem Pacajus e Santa Cruz com 10 pontos, Souza com 9 e o Campinense com 7 pontos, fechando o G4. Já pelo grupo 4, Falcon 0, Asa 1, Atlético de Alagoinhas 0, Bahia de Feira também 0, Cruzeiro de Arapiraca 0, Sergipe 3, Jacuipense 0, Retrô 1. Sergipe, Asa e Retrô tem 9 pontos, Cruzeiro de Alagoas tem 8 pontos, o G4 do grupo 4.
Brasileirão Feminino, 14ª rodada, Internacional 2, Ceará 1, Avaí Kidman 4, Atlético Paranaense 0, São Paulo 4, Real Brasília 1 e Atlético Mineiro 3, Real Ariquemes 0. Hoje às 15 horas tem Santos e Bahia, Palmeiras e Grêmio, às 19 horas tem Cruzeiro e Ferroviária e às 20 horas tem Corinthians e Flamengo. Corinthians lidera com 31 pontos, Ferroviária tem 30, Palmeiras tem 29, Flamengo e Internacional tem 28 pontos, Santos tem 26, São Paulo tem 22 e o Cruzeiro fechando o G8 com 20 pontos. Na zona de rebaixamento tem o Bahia com 13, Atlético Paranaense com 10, Real Ariquemes já rebaixado com 9 pontos e o Ceará também já rebaixado com 0 pontos. O Atlético Paranaense também está rebaixado para a Série A2 do Brasileiro Feminino. Falar agora basquete NBB, no jogaço sábado, o Franca venceu por apenas 2 pontos, 94-92 e fez 2-1 na série. Joga pela vitória em casa no Pedrocão para ficar com o bicampeonato da NBA na quinta-feira às 17h30. Já pelo basquete NBA, o Miami Heat empatou a série, vencendo por 3 pontos de diferença, 111-108 o Denver Nuggets fora de casa e agora leva a decisão para Miami. Na quarta-feira tem o jogo 3 às 21h30. Bom, vamos agora às nossas rapidinhas aqui. Unidos em ações contra o racismo, Brasil e Espanha anunciaram nesta segunda-feira um amistoso que vai ser em território espanhol para acontecer em março de 2024. O nome do lema, né, vai ser Uma Só Pele e será disputado em local ainda a confirmar, mas esse jogo vai ser na Espanha. E o Benzema fez sua despedida ontem do Real Madrid. O Real Madrid que terminou empatando lá com o Atlético Bilbao, 1-1. E o Benzema não joga mais pelo clube merengue. E o Real Madrid já procura um substituto. Haaland, Mbappé, Havertz e Kane. Harry Kane, que seria o mais provável, é o que está mais próximo. Uma das pessoas que o Real Madrid quer para substituir é o Haaland, norueguês, que conquistou a chuteira de ouro de artilheiro na temporada 2022-2023. Ele que marcou 36 gols na Premier League e ficou com o prêmio. Falar agora de Fórmula 1, GP da Espanha, Verstappen venceu mais uma vez a terceira vitória seguida do holandês bicampeão, que dispara na classificação. Completaram dois pilotos da Mercedes, né? O Hamilton, que ficou em segundo, e o Russell, que ficou em terceiro. A Mercedes que não dividiu um pódio desde 2022 no GP de São Paulo. E o tênis, em grande notícia, Bia Haddad superou em quase 4 horas de jogo a espanhola Sara Sorribes por 2-1 e está nas quartas de final. Nunca um brasileiro tinha ido tão longe desde Guga em 2004 num Grand Slam. E ela iguala 40 anos depois Maria Esther Bueno. O jogo 2-1 foi 6-7 no primeiro, no tie-break, 7-3 no tie-break. E aí 2 vitórias da brasileira, que virou o jogo mais uma vez. 6-3 no segundo set e 7-5 no terceiro e decisivo set. Vamos agora chegando com o placar da rodada e a placar do fim de semana e a agenda do dia. E vamos chegando agora com o placar do fim de semana, começando pelos jogos do sábado, pelo Brasileirão da Série D, Atlético Cearense 0, Ferroviária 2, Resende 3, Nova Iguaçu 1, Vitória do Espírito Santo 1, Atlético Clube 2, São Joséense 2, Camboriú 0, Maranhão 2, Fluminense do Piauí 0, Brasiliense 0, Ceilândia também 0, Interporto 1, Real Ariquemes também 1, Operário de Vargem Grande 2, Iporá 1, Inter de Limeira 3, 15 de Piracicaba 6, FC Cascavel 1, Operário do Mato Grosso do Sul também 1, Anápolis 1, União Rondonópolis 0, Ferroviária 0, Craque também 0, Portuguesa do Rio 3, Santo André 0, Patrocinense 0, Maringá também 0, Parnaíba 3, Cordino 0. Pelo Brasileirão Feminino da Série A2, jogo de ida das quartas de final, América Mineiro 2, Fortaleza 1, 3B Esporte do Amazonas 0, Botafogo também 0. Já pela Série A3, semifinal, jogo de ida, VF 4 da Paraíba 2, Remo 0. Copa da Inglaterra, final em jogo único, Manchester City 2, Manchester United 1. Copa do Mundo Sub-20, quartas de final, o Brasil está eliminado, perdeu para Israel por 3-2. Quem também está classificado é a Itália, que venceu a Colômbia por 3-1. Agora vamos aos jogos do domingo, pelo Brasileirão da Série D, Tunaluso 0, Águia do Marabá também 0, Calcaia 3, Tocantinópolis também 3, Concórdia 0, Exílio Luz 1, Nacional do Amazonas 3, São Raimundo de Roraima 0, Brasil de Pelotas 2, Aimoré também 2, Democrata do Governador Valadares 2, Real Noroeste também 2, São Francisco do Acre 1, Humaitá 4, Novo Hamburgo 0, Caxias 2.
Pelo Brasileirão Feminino, jogo de ida das quartas de final, Fluminense 0, JC do Amazonas também 0, o DA de Alagoas 1, RB Bragantino 7. Pelo Brasileirão Feminino da Série A3, jogo de ida da semifinal, Juventude 0, Misto do Mato Grosso 2. Copa do Mundo Sub-20, quartas de final, Coreia do Sul classificado, venceu a Nigéria por 1-0, quem também está classificado é o Uruguai, que venceu os Estados Unidos por 2-0. E pelo Campeonato Amapaense, Santos 4, Macapá 1. E vamos chegando com a agenda dessa segunda-feira dos campeonatos que ainda não falamos, né? Pelo Campeonato Brasileiro da Série D, quinta rodada, às 20 horas tem Trem do Amapá e Princesa dos Solimões. Bom, estamos encerrando o programa desta segunda-feira. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixem o seu like. Quero agradecer mais uma vez aos meus amigos Sargento Arlindo da Cadeia Esporte, Zé Maria Campos do Campos Supermercado, Paulinho da Casa das Bebidas, Vereador Professor Vavá e o Enio da WSOM e Eventos. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã. Domingo de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano. Doutor dos chefes, o pai, Nhanhe, Ranho, Leré e Buiú.